Desbravadores by Brivia, como estamos, rapaziada? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos de volta, ainda aquecidos pelo calor demandado que veio de Lisboa, Portugal, onde estivemos no Web Summit, uma turma bem grande, né, de pessoas da Brivia estiveram por lá. Todo mundo, cada um espalhando, cada um faz o seu Web Summit, ou seja, cada pessoinha que estava lá fez o seu Web Summit, fez a sua trilha nos 3 dias do evento, 3 dias e uma noite, digamos assim, do evento, que toca, claro, em pontos de inovação, de tecnologia, né, do que o mundo está discutindo agora. A gente já fez uma conversa durante o processo, que é o nosso último capítulo. Se você não escutou, depois escute ou assista, onde uma turma bem grande da Brivia estava no meio do Web Summit, depois do segundo dia e meio, né, primeira noite, um dia, 2 dias, no final do segundo dia a gente bateu um papo lá bem legal sobre coisas que a gente estava vendo, graças a Deus e a nós, muita coisa que a gente já estava discutindo e trabalhando principalmente apareceu por lá como diretrizes. Isso é uma felicidade, né? A gente ter essas ratificações, essas certezas, né? Mas também quem escolheu trilhas um pouquinho diferentes saiu da sua zona de conforto. A gente pode falar sobre isso hoje aqui, Ribas, até porque hoje é para sair da zona de conforto. Hoje é para pegar o que se viu lá e ver o que já está se fazendo, porque eu acho que o coração, a alma dessa empresa, chamada Brivia, eu vou chamar assim para ficar mais fácil para entender, né? Essa agência de publicidade que não tem nada a ver com agência de publicidade, ou que tem pouco a ver com agência de publicidade, né? Que tem pessoas que nunca ninguém sonhou que uma agência de publicidade contrataria, ela está muito à frente, né? Principalmente no cenário da América Latina. Então, acho que hoje é a gente botar aqui no papel, entre aspas, né, Ribas, o que se viu lá e o que se faz já, e principalmente trazer à tona o que é digitalização, né, de uma marca, de uma empresa, e o que é isso no mundo real, o que já está se fazendo, Ribas. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara, tudo bem? E aí, Potter, John, Fabiano, tudo bem, galera que está nos assistindo aí nesse momento? Bom, a gente está, né, acabamos de desembarcar do Web Summit, como você disse, é um evento com bastante calor, né, porque tem muito conteúdo, muito o ecossistema borbulhando, efervescendo lá nos 4 pavilhões e mais no Central Altice em Lisboa. Agência de propaganda, né, Potter, a Brivia também é um pedacinho da Brivia isso, parte da nossa entrega. A Brivia entrega estratégia, experiência e comunicação. E a agência de propaganda está bem exatamente nesse pilar de comunicação. Nós temos uma estrutura muito grande de tecnologia que está, né, abaixo do John, que é aqui o Jonatas Coelho, que está conosco hoje, que é o nosso Head of Technology da Brivia. É difícil falar, às vezes, falar esses termos, né? Technology. É o cara de tecnologia. É o né? cara tech, é o tech. Cara tech, né? E também, né, com o Fabiano Nadler, que é um cara que nos ajuda a entregar a experiência, esteve conosco aqui num dos nossos episódios. E aí, boa tarde, Fabiano, boa tarde, John. Boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Depende do horário que todos vão assistir aqui. Ô, Ribas, sabe qual era o papo antes aqui? Speed test de internet. Todo mundo fazendo speed test na internet. Ou seja, a gente está aqui com uma galera que não era... vamos lá. O Desbravadores, ele entra muito nas tags, né? E a tag de comunicação e publicidade está ali, óbvio, nos Desbravadores, né? Mas a gente está falando de um mundo, assim, que está... Tu fez uma frase agora antes aqui de a gente começar, né, Ribas, né? Tipo assim, aquela galera que estava no back office, né? Que estava lá naquela salinha que nem janela tem, né? Aquela galera que fazia funcionar, que antes a gente chamava de galera da TI, né? Que também existe, claro, né? Essas máquinas todas têm que estar descrevendo, tu tá descrevendo a trajetória do John na Brivia. É isso aí. É isso aí. O cara trabalhava que não chamava numa sala que é exatamente assim. Tinha o ramal dele assim, John, o que eu fazia, John? Cara, já tentou um Ctrl Alt Del? A gente tá falando de 20 anos atrás. Né? Esse mundo mudou. E eu gosto da palavra experiência, Fabiano. Eu gosto. As pessoas que estavam nos palcos do Web Summit, elas estavam só no conceito ou elas estavam também trazendo experiência? Porque falar é fácil. Fazer um pouquinho mais complicado. A Brivia faz e realiza, né? Como é que, nesse termômetro, tu mais ouviu e viu gente botando para fora ideia sem experiência ou já gente implementando
aquilo que elas estavam a falar? Acho que é uma mescla, né? Tem gente que traz uma visão mais de futuro, ou mais aspiracional, né? A gente tinha pessoas que eram realmente pessoas que escrevem, que pensam sobre os assuntos, né? Que não estão focados na parte de implementação, né? E tem gente que traz os cases das suas empresas, né? Obviamente que traz a visão da sua empresa e as realidades e desafios que tem, né? Numa palestra que é de 20 minutos, tu tem pouco tempo para se aprofundar muito sobre isso, né? E às vezes a gente ficava frustrado isso, porque a gente queria ver mais sobre o case, queria entender mais como é que funcionava, mas eu acho que eles procuravam trazer um pouco da visão da sua empresa, né? Dos desafios que tiveram, as dificuldades. E aí dependia muito também do formato da palestra, né? A gente viu lá que existem palestras que eram a pessoa explicando a empresa, que eram as que eu acho mais interessantes, assim, e a gente viu coisas bem legais nesse sentido. E tinha aquelas que eram mais conversas, assim, né? Mesa redonda, que aí tinham mais de uma pessoa, inclusive de empresas diferentes, discutindo um determinado assunto, um determinado ponto. Então aí dependia muito da condução da pessoa que estava trazendo, né? Mas era uma mescla mesmo, assim, de pessoas que traziam ideias para o futuro, ou, né, coisas como entende que o mundo deveria acontecer, né? A gente viu bastante sobre a questão de sustentabilidade, responsabilidade social, né? Então, muito trazendo, né, onde é que a gente quer chegar, mas teve também empresas trabalhando a visão ali do que está entregando, as dificuldades do dia a dia, né? Acho que foi bem rico nesse sentido. E aí, John? Eu tenho uma visão semelhante. Eu acho que o interessante desse rasante, né, em várias realidades trazidas por grandes executivos de grandes companhias no evento, foi que a gente consegue tangibilizar um pouco melhor a forma como eles estão enfrentando os desafios de transformação digital dentro das suas empresas, né? Então, eu ouvi muito falando sobre inteligência artificial, ouvi muito falando sobre segurança e privacidade dos dados, né? Dados, né, não envolve, até que a gente extraia os dados, a gente tem aí o endpoint de contato com o usuário final, que ele também tem que ser seguro. O usuário ele tem que saber quais são os dados que ele tá informando naquele formuláriozinho do lead, né? Preenche isso aqui que tu vai receber o teu PDFzinho lá no e-mail. Tudo isso precisa ser observado com total carinho. Aí vem termos como privacy by design, vem termos como security by design, abordados no evento, né? Que me chamou bastante atenção, fiquei bastante surpreso em alguns casos aí, porque conecta muito também com a realidade que a gente já vem aplicando, né, nos projetos que a gente vem tocando. A gente tem essa preocupação, e a gente vê que não é uma preocupação só nossa, que é uma preocupação global, e a gente vê as empresas grandes se movimentando fortemente nisso, não só em tecnologia aplicada, mas também em processos e metodologias, né? Um olhar muito grande à gestão de equipes geodistribuídas, a forma como a gente consegue manter essas pessoas engajadas no trabalho, trabalhando de fato produzindo, né? Eu não estou mais com o cara ali batendo o ponto dele dentro da empresa, eu estou vendo o Zezinho sentado ali, eu sei que ele está trabalhando porque a tela dele está clara, ele está trabalhando. Ele está na casa dele entregando o trabalho dele e gerando valor e mesmo assim conectado ao negócio, conectado à estratégia de negócio da empresa, trazendo agilidade, trazendo transformação, né? Então tem muitas coisas ali que abordaram sim tecnologia, mesmo que num rasante, mas abordaram em alguns casos até com uma certa profundidade, assim, que me deixou bem satisfeito. Ganchos para o futuro, né, de aprofundamento depois. Lá em Lisboa, né, na nossa missão, que levou mais de 80 pessoas a Lisboa, nós lançamos o Digital Maturity Score, que é um modelo, um método de autoavaliação para entender o nível de maturidade que as empresas têm com relação à transformação digital. São 6 pilares, né, de avaliação, e um desses pilares é a digitalização, ou seja, a capacidade que a empresa tem de adotar tecnologia e acelerar seus processos de negócio para entregar melhores experiências para os seus consumidores, né? A pandemia acelerou muito a digitalização de algumas empresas, né, que eram mais analógicas, que vivem em segmentos, né, atuam em segmentos que não demandam assim uma velocidade muito grande de transformação, precisaram, né, com fechamento dos escritórios, fechamento das empresas, acelerar, entregar serviços digitais, né? Então não tinha mais como eu ir na loja comprar, eu precisava de alguma forma resolver isso. Então isso acelerou muito. Este pilar de digitalização, eu acho que é um dos pontos principais a gente discutir aqui hoje. Por quê? Porque quando a gente fala de
tecnologia, a gente estava falando ali, né, de que a tecnologia sai do back-office, sai de ser simplesmente uma área de suporte à organização para ser uma área protagonista, né? E a gente já falou aqui, inclusive, em outro episódio, que os nerds estão dominando o mundo. No Web Summit, né, o volume de nerds por metro quadrado era gigante. Né? Acho que tinha mais gente, mais nerds por metro quadrado do que pessoas por metro quadrado na China e na Índia. Então, isso mostra, inclusive, que a tecnologia ela é, sim, um dos pilares fundamentais da transformação digital, apesar de ser o meio que isso acontece. E aí eu acho que a gente pode transitar um pouco nesse sentido, que tem a tecnologia em si, mas também tem o processo de viabilização da tecnologia, o método de trabalho, a organização dos times, que se discutiu bastante isso lá no evento também, se discutindo muito com relação a esse novo mundo remoto, no trabalho híbrido, né, o trabalho à distância. E quando a gente precisa acelerar, trazer um time que era antes muito direcionado a processo, ligado a back-office, para trazer um time para um palco de protagonismo perto do cliente, muda-se o mindset dessas pessoas. E a implantação de metodologias e de direcionar, o papel da liderança de tecnologia muda completamente para tornar esses times muito mais ágeis. E eu acho que é isso que a gente pode discutir um pouco aí, né, John? Vamos começar. O que tu viu sobre isso lá? Trazendo case mesmo, John. Tipo assim, se é para citar marca ou alguma coisa de realidade mesmo, assim, né? Porque a gente, claro, falou um pouquinho de conceito, né? Ficou em cima disso. O Ribas acaba de falar, né? Quais empresas estão preparadas para, não só para entender isso, como realizar isso, né? O que tu viu de realizações para a galera que não é exatamente dessa área entender o que a gente está falando nos Desbravadores agora? Claro. Tem um case, eu acho que é bacana e foi discorrido com bastante profundidade por uma liderança de tecnologia da Siemens, né? Trazendo aceleradores tecnológicos para o processo de transformação digital, usando ferramentas que talvez são conceitos pouco ásperos para quem não é de tecnologia, mas existe um termo chamado low code, menos código, menos tempo de programação para a implementação e time to market de alguma solução tecnológica. A Siemens adotou plataformas com esse viés de low code e treinou praticamente todo o seu parque de profissionais de tecnologia, de experiência de usuário, para que eles conseguissem colocar vários projetos que eles tinham na gaveta, ali, ou projetos que talvez, se não fossem por meio de aceleradores como esses de plataforma SaaS low code, eles não conseguiriam rodar em curtos espaços de tempo. Então, assim, eles utilizaram essas plataformas, treinaram todos os profissionais deles que estariam habilitados com uma curva de aprendizado menor e colocaram essas pessoas à frente dos projetos e conseguiram uma redução gigantesca aí de mais de 50%, 60% de tempo para a execução de um projeto que teria uma equipe muito grande e levaria muito mais tempo para ser concluído, né? Acho que isso foi um case bem interessante, ela discorreu sobre todo o case durante o evento, assim, com calma, passando sobre os processos, mostrando esses indicadores e essa aceleração acontecendo na prática, né? Isso me chamou bastante atenção. Eu não tinha visto ainda uma implantação desse tipo de plataforma numa escala tão grande e numa companhia tão grande, né? Mas como que ela exatamente usava isso na realidade com o público final? Porque no final das contas, quando tu utiliza uma plataforma dessas que ela é low code, no final do dia continua sendo uma aplicação, como um aplicativo, como um site. O usuário final, para ele, isso é transparente. O que muda é o processo de trabalho. Por exemplo, se tu coloca aí um site no ar, tá? Hoje tu precisa, conhecendo um pouquinho, né, de desenvolvimento de software ou de processo de desenvolvimento, precisa do cara de front-end que faz o HTML. Precisa do cara lá do servidor que monta o servidor que deixa funcionando. Precisa de uma lista de sistemas, o cara é de UX e UI, é uma equipe grande, muitas vezes uma equipe com 8, 9 pessoas, dependendo do projeto. Quando tu usa uma plataforma dessa aceleradora, tu reduz a quantidade de profissionais muito mais para a camada de experiência e de análise e alguns profissionais de dev. E tu consegue finalizar a aplicação com uma velocidade muito grande. E foi isso que eles focaram. Eles focaram muito mais no negócio, na experiência, na tangibilização do conceito visual do produto, nos seus fluxos, porque apesar de ser uma solução com baixo volume de código, não isenta a codificação, não isenta o desenvolvedor atuando, não isenta, precisa dele.
mas uma proporção muito menor. E acelera demais o go live de projetos, né? Então, são abordagens que eu vi na prática e eu fiquei muito satisfeito, porque eu queria muito ver um case desses grandes assim. Qual é que é o achei bem resultado bacana. disso? Qual é o resultado disso na ponta, né? Qual é o resultado disso na ponta? É que tu consegue fazer com que o software que está entregando, ou seja, o processo digital que está entregando para o teu consumidor final, seja, como é que eu vou te dizer, evolua de forma mais rápida, tenha mais capacidade de reação. Então, tu ganha Exatamente. produtividade no desenvolvimento de software e no desenvolvimento de canais digitais a serviço do teu consumidor, o teu público de interesse como um todo. Então, assim, a evolução da tecnologia, ela é fundamental para que a experiência na ponta seja bem feita. Para que a informação esteja lá, o cruzamento esteja lá e a capacidade de resposta que tu tenha, inclusive de evolução, quando o teu concorrente começa a implementar coisas novas, tu tem que ter capacidade de responder a isso. Esse tipo de abordagem, né, low code, com aceleradores, integrações melhores, times mais rápidos, facilita muito. Para o consumidor final, certeza. O carro está pronto. Ele está pronto. É o mesmo carro que eu comprei. Só que o jeito que foi feito esse carro, ele foi mais inteligente, mais tecnológico e mais rápido. Isso para uma empresa é tempo, é dinheiro, é capacidade de uma cognição do que tá acontecendo de tecnologia. Li certo, Fabiano, ou não? Consegui fazer uma metáfora mais aberta? Fazendo uma analogia, talvez assim, é como se fosse uma montadora, né? Tipo, ele não desenvolve do zero o carro, né? Tu monta peças e vai construindo aquele carro, peças diferentes, combinações diferentes, que tu vai montar carros diferentes, né? Mas eu não saio do zero, né? Então o low code é um pouco isso. Você precisa ter um formulário de contato dentro do site. Eu consigo desenhar isso. A minha equipe, que é uma equipe que não faz programação, por exemplo, consegue montar essa tela de uma forma funcional, que ela funcione como formulário. Talvez ela não funcione integrada com o sistema de CRM do cliente. Aí vai entrar o cara que o John comentou ali, que é o cara que é o programador mesmo, que vai fazer essa parte, que é a parte que precisa ser feita lá, que uma ferramenta de low code não vai entregar. Ela é low code, ela não é no code, né? Ou seja, eu acelero muito o trabalho, mas se eu ainda tenho questões que eu preciso de fato. Mas, John, ainda feito por nerds. Ainda feito. Eu e o Ribas estamos fora desse processo. É isso. Eu, Ribas, ali todo mundo contribui com esse fluxo todo, né? Todo mundo contribui. Até que a gente chegue numa clareza do que o cliente quer na ponta, tem todo um trabalho, eu venho acompanhando todos os episódios aqui, a gente vem falando de estratégia, vem falando de entendimento do que o cliente precisa, até que a gente sente, e o Fabiano desenha a experiência que aquele aplicativo deve ter, que o meu engenheiro de software defina qual que é a tecnologia que aquele aplicativo deve possuir, qual que é o contexto de tecnologia daquele cliente para que a gente monte uma solução técnica que dê as mãos ao contexto tecnológico que o cliente tem e que de fato vá para o ar, tem toda aí uma cadeia, né, Ribas, de pessoas se envolvendo para que a gente chegue lá. Pô, Ribas, eu acho isso legal, Ribas, por isso uma turma tão grande da Brivia, né, porque, vamos lá, eu estou fazendo os desbravadores com vocês, né, e eu fui uma das pessoas que estavam no Web Summit, é óbvio que a minha trilha nunca pararia numa palestra como essa. Nunca pararia, porque eu sou um consumidor de processos finais, e essa é a loucura da transformação, Ribas, porque tu é um publicitário, né, que tem que prestar atenção nisso, porque se não tiver a capacidade de entregar isso, essa conta vai para outra agência, eu estou chamando de agência, tá? Vai para outra empresa, vai para uma outra Brivia do mundo, né? Essa é a grande transformação, e vamos lá, vamos avançar, vamos, sei lá, vamos pegar uma coisa bem próxima. Só. Um aplicativo de um banco. Ele tem que estar funcionando. Para ele estar funcionando, tem que ter vou falar um palavrão, uma puta tecnologia ali atrás. Para aquela transferência ser feita de uma maneira simples, intuitiva, rápida, bonita, um design que meus dedos sigam um fluxo muito fácil e aquilo realmente apareça aquele verdinho que deu certo, né? Tem tudo isso por trás. E aí homens como tu, Ribas, que nunca imaginavam que não tem que passar por esse processo, tem que prestar atenção numa palestra como essa. É uma loucura isso. Tem que entender, tem que ter parceiros e amigos como o John para me explicar o que é low code. Mas a experiência, Potter, ela assim, vamos lá. A Brivia é uma agência de publicidade também, ela tem outras entregas. O que nós fazemos no final do dia é orquestrar pontos de contato. Cada ponto de contato entre a marca e seus públicos de interesse. Tá?
Nessa interação entre a marca e o consumidor, nós temos que entregar valor para ambos, né? Uma transferência de valor entre o consumidor e a marca. A experiência, esse ponto de contato, muitas vezes o que é visível é só a ponta do iceberg, né? Esse ponto de contato, ele tem, abaixo do nível da água, muitas competências necessárias para serem entregues, muita tecnologia envolvida para isso, muito processo, muito dado, enfim. Então, e isso também apareceu lá no Web Summit, quando a gente conseguiu olhar dois painéis da DreamWorks, né, que produz aí animações, filmes animados, né? Shrek, Shrek, Madagascar. Todo mundo já chorou. Né? Se alguém que está nos assistindo ou escutando aqui nunca chorou no filme DreamWorks, nos desliga, você não tem coração. Pode desligar, a gente não quer. Gente sem coração, a gente não quer aqui consumindo. Pode ir embora. Exatamente. Vai procurar outra coisa para ver aí. Vai ver Avengers, tá? Só para te provocar, tá, John? Que também chora, hein? Já chorei no Avengers, tá? Então acho que tem público para tudo. Posso dar um spoiler aqui? Tu não chorou na hora que aquele super-herói morreu, né? Aquele super-herói morreu. Claro que sim, né, tia? Porra. Então tá. Mas a CIO da DreamWorks fez 2 apresentações lá no Web Summit. A primeira delas, muito mais conceitual, né? E dizendo, principalmente, uma frase que ela utilizou assim: a DreamWorks, ela é uma empresa de dados, de tecnologia e de dados. Para cada filme, ela produz 500 milhões de imagens digitais. E no início da DreamWorks, ela produzia um filme a cada 3 anos. Depois ela começou a produzir 3 filmes por ano. Então o volume operacional da DreamWorks cresceu gigantescamente. E aí, na segunda palestra, então ela trouxe essa visão, né? Na primeira palestra ela trouxe essa visão de que é uma empresa de tecnologia. Que cada filme demora 4 anos para ser feito, né? Ou seja, lança 3... Isso. E aí tem um volume muito grande de pessoas envolvidas naquilo, cada frame da animação sendo desenhada, sendo gerenciada, inúmeros designers espalhados pelo mundo inteiro, num trabalho de home office, num trabalho remoto, e operacionalmente a empresa se transformou de uma forma brutal. E aí no segundo painel dela, que fechou inclusive o Web Summit na trilha de Content Maker, na trilha de conteúdo e de marketing digital, ela apresentou esse software. E aí eu queria pegar esse gancho com o Fabiano, porque assim, abaixo do nível da água, a gente também precisa entregar boas experiências, para que os times que estão trabalhando para entregar um valor para o cliente na ponta consigam fazer isso da melhor forma. E aí a DreamWorks buscou uma solução, e eu queria que o Fabiano discutisse um pouco sobre isso, Fabiano, estava lá e acompanhou, que assim, qual é a importância do software dentro de casa também para que a entrega, né, seja bem feita? Fabiano, deixa eu complementar a pergunta do Ribas, Claro. porque ela cita a empresa, e isso eu não entendi, Ribas, direito. A Argo Design é a empresa que eles contrataram ou é a empresa que eles criaram dentro da DreamWorks para fazer isso? Contrataram. A Argo Design contratou, a Argo Design desenvolveu um software específico, personalizado para a DreamWorks, de workflow, de gestão de todos, né, de todo o processo produtivo do filme, digamos assim. Eu até vou fazer um gancho com uma palestra que teve no ano passado, que foi uma edição virtual do Web Summit, que o John até escreveu um artigo sobre ela, que eu achei bem legal. Procurem depois ali o artigo do John, que fala que toda empresa deveria ser uma empresa de software hoje em dia, de tecnologia, né? Coisa assim, aprender a fazer software. Porque a gente tem cada vez mais os clientes interagindo com a marca em ambientes digitais, né? Então, se for pensar, por exemplo, numa visão de um banco, vale mais a pena tu contratar alguém para atender um cliente na agência ou contratar um desenvolvedor para melhorar teu aplicativo para atender esse cara no aplicativo, por exemplo, né? Isso é uma lógica parecida com isso. Em escala também, né? E aí, essa questão da DreamWorks ali, são horas de trabalho, é tempo que o filme demora para ir para o ar, né? Então, demora para ser lançado, então é custo, é faturamento ali na frente também que se adia, né? E eles contrataram essa empresa, que tem, pelo que entendi bem, uma abordagem de design, né? Argo Design da minha empresa, né? E eles até comentaram do processo deles, que é um processo bem parecido com o nosso, que é assim, ver como é que
como é que funciona, né? Como é que eles trabalham? Como é que a rotina de trabalho deles? Onde é que estão as dores de trabalho? Então, aquilo que a gente fala de ponto de contato, de dores dos clientes, quando a gente está falando da relação da marca com o cliente final, fizeram a mesma coisa com o público interno, né? Que às vezes é um público que não é devidamente ouvido ou olhado com atenção e que impacta diretamente no resultado da empresa, porque é eficiência, é produtividade, fazer menos tempo, é retorno mais rápido para os clientes, né? E eles fizeram isso para a equipe interna. Então, eles viram como é que eles trabalhavam, como é que funcionava, e desenvolveram um software que ali meio que catalogava, dá para dizer assim mais ou menos, né, os objetos das animações para facilitar a reutilização e ter um rastro de aquele objeto em quais cenas ele foi utilizado para poder precisar fazer algum ajuste, né? E ela até citava no exemplo lá o Megamente, né, um dos filmes, né? Mas só para citar o exemplo para ficar bem claro, né? O Megamente, ele tinha um relógio, que esse relógio fazia diversas coisas, ele controlava várias coisas com esse relógio. Então eles desenvolveram esse objeto, né, gráfico, que era o relógio dele, tinha essas diversas funções, e obviamente, né, como ele era importante para a cena, para o processo do Megamente, ele estava sempre com esse relógio. Só que ele era protagonista em algumas cenas só. Ele não era em todo filme ele não aparece. Só que ele era carregado, né, porque como era um objeto que estava sempre com aquele personagem, ele era carregado em todas as cenas. E aconteceu um momento da produção do filme que ela explicou, né, que eles deixam o filme rodando ali, processando, né, de um dia para o outro, né, das cenas que foram renderizando, em que não terminava de renderizar. E aí eles foram descobrir o que era que tinha acontecido, era o relógio esse. O relógio era muito pesado para renderizar e estava atrasando a produção do filme. Então eles tiveram que construir um objeto, né, gráfico mais simples, que pesasse menos, para ser usado nas cenas em que ele não era protagonista, né, que não precisava aparecer com destaque, para agilizar o processo. Só que eles tiveram que fazer mapear todo o filme para identificar em quais cenas aquele relógio aparecia para trocar o objeto em cada uma dessas cenas. Quando tu fala cena, são milhares e milhares de frames. Sim, cada frame, exatamente. Então, assim, foi um tempo absurdo para eles conseguirem trocar aquele objeto em todos os lugares. Com esse software, eles conseguiriam verificar isso aí em questões de segundos, resolver isso aí em questões de dias, esse problema, né? De conseguir identificar, não, vamos trocar isso aqui, de repente até trocar em lote, né? De repente, não sei como é que é o sistema deles na prática, mas poderia chegar a essa situação, né? E é olhar para isso, né? Olhar para a experiência de quem está desenvolvendo, para o cara ali que está no teu dia a dia, se as ferramentas que ele tem para executar o trabalho dele ajudam ou atrapalham ele, né? Então, acho que essa é e além da tecnologia envolvida, né, para organizar os componentes de um frame, de uma cena, né, era um software que ajudava também no workflow de trabalho, né? Então, distribuía tarefas para os designers da DreamWorks espalhados pelo mundo inteiro. Então, o designer da DreamWorks, independente do horário que ele trabalhava, dependendo do fuso que ele estava, ele recebia lá, olha, você tem essas frames aqui, esses desenhos para executar nos próximos dias. Está aqui a sua lista de tarefas, execute isso, suba na nuvem e isso, né, vai organicamente, né, organizar o trabalho da DreamWorks e acelerar e tornar ela capaz de fazer filmes 9 vezes mais rápido do que ela fazia antes, né? Então, isso que é legal da gente falar também sobre tecnologia e digitalização, né? Porque a gente está falando assim, está falando de tecnologia na ponta, quando a gente abre o nosso aplicativo do banco, a gente tem ali a informação, executa um pagamento, executa uma TED, um Pix agora, e não entende o que tem por trás daquilo e como que as empresas precisam se organizar para poder entregar aquilo ali com mais velocidade. Falando bem claramente, né, Ribas? Uma empresa que digitalizar, ela precisa de um aplicativo. Esse aplicativo vai vender produtos, digamos assim. Né? É bem real. Aqui vai ser bem real. Porque a pergunta vai ser o seguinte: tu quer um aplicativo? Quero. Tem 10 modelos de aplicativo. Estou sendo bem grosseiro, tá? Um custa pouco e o custa muito. Aí tu vai entrar no conceito de como tu tá entendendo o que é hoje a tua publicidade, digamos assim. Porque se tudo funciona na minha volta, a gente fez já esse exemplo aqui, né? Liguei lá, sei lá, vou pegar uma coisa que a gente usa muito, o aplicativo do Twitter. Eu entro no aplicativo do Twitter, eu tweeto, eu leio e funcionou. Ele funcionou. Aí eu vou lá e eu vou comprar vamos pegar uma farmácia, vou comprar uma mamadeira. Não consegui comprar. Essa empresa, ela tá digital. Essa farmácia. Ela tem um aplicativo. E não funcionou.
E O que não muitas funcionou? vezes, Potter, ela gastou muito dinheiro te levando até este momento de comprar a mamadeira, porque esse processo de chegar ali e clicar para comprar a mamadeira num aplicativo de uma farmácia, a farmácia já investiu minimamente em comunicação, em propaganda, em publicidade. Que você Dizendo, deve ter compre procurado também no no nosso Google. aplicativo. Isso aí. Isso, você procurou no Google mamadeiras, modelo tal, e aí ela gastou dinheiro para estar bem ranqueada, e aí você clicou, ela pagou por aquele seu clique, você caiu lá, ela está com a capacidade de vender, de faturar com você na mão, e ela perde isso porque o aplicativo não funcionou adequadamente. Fabiano. Isso é uma empresa ineficiente digitalmente. Claro que Uma no empresa trabalho. que não consegue, né, entregar uma experiência digital. Eu acho que eu vi só a primeira da DreamWorks, né? Dela no palco maior, né? Eu não vi da conversa, que eu sei que tinha gente da Argo Design também, né? Então, por isso vocês Tinha um tiveram cara. exemplos mais claros de que fazer. Claro que o trabalho da DreamWorks, quando a gente olha, a gente está ali pronto a chorar e se emocionar, né? E aí eles atrasam o tempo que eles puderem. Claro que estão perdendo grana, né? Porque imagina, esses filmes, eles rodam no mínimo centenas de milhões de dólares no mundo. No mínimo. Né? Tem animações que batem $1 bilhão de faturamento facilmente. Facilmente, né? Então, tipo assim, e aí vai. Fora o resto, né? Eu tô falando de cinema. Teve uma pandemia que atrapalhou esse processo, mas fora o boneco do Megamente, né? Fora o videogame, sei lá, o game que vai virar dele, e aí é quase que infinito, né? É quase que infinito esse processo. Então é perda de dinheiro mesmo. Então tem um baita investimento. Eu queria entrar aqui, Fabiano, aqui que eu queria entrar. Eu quero que agora tu fale com o dono das empresas, ou as donas das empresas, que estão em dúvida se esse gasto em digitalização ele é importante ou não. Né? A gente meio que já foi lá para a camada, como disse o Ribas, né? A águas mais profundas, né? Para aquele aplicativo funcionar, tem um oceano embaixo. Né? Como é que se fala? Que chama de Mariana, a profundidade de Mariana, como é? As fossas de Mariana, né? Que é o lugar mais profundo do oceano no planeta Terra. Fala com esse cara, Fabiano. Fala com essa mulher, com essas pessoas que vão decidir. Porque eu acredito que a pergunta se tem que digitalizar ou não, ela já passou, já era. Ninguém vai falar que não, né? Ninguém vai falar que não. Ninguém em sã consciência fala que não. Mas a dúvida em gastar dinheiro, R$100, Fabiano. Quanto que eu tenho que meter agora nesse processo? De cada R$100. Fala para essas pessoas. Uma vez eu fiz uma palestra para alguns estudantes de publicidade, né? E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso, a mudança que tinha no mercado de publicidade, né? Na época que a gente fez faculdade era TV, tinha, né, o rádio, a gente trabalhava muito com os meios que eram os meios estabelecidos, né? E obviamente isso mudou muito com os meios digitais. Minha resposta sempre assim onde estão as pessoas? Então tem que ir onde estão as pessoas, onde é que está o teu consumidor, né? E por onde o teu consumidor está assim, tá se relacionando com as marcas, com os teus concorrentes ou com a tua própria empresa, por exemplo, né? E o quanto que a gente se relaciona com outras pessoas também. Hoje, cada vez muito mais por meios digitais, né? Hoje eu converso muito mais com meus amigos pelo WhatsApp do que pessoalmente, tipo, muito mais. Eu tenho mais interações com o meu banco no aplicativo do que na agência. Eu nem lembro quando é que foi a última vez que eu fui numa agência do meu banco, inclusive. Assim como, por exemplo, restaurantes. Restaurantes eu uso muito mais o iFood do que eu ligar para o restaurante, ou ir no restaurante fazer. Então, cada vez mais a gente está presente no meio digital. Então, é natural de que a presença, estar presente lá e ser uma opção para esse consumidor, ela é uma condição quase inerente de sobrevivência, né? Claro que existem mercados diferentes, existem, né, formas diferentes, mas a gente vê na pandemia claramente quem não estava digitalizado, o problema que teve, né? Mercados inteiros, né? Pega o mercado de entretenimento que é um mercado baseado em experiências ao vivo, né? Experiências físicas, um show, por exemplo. Esse mercado sofreu um impacto muito grande, né? Tipo, eu não tinha essa possibilidade de me relacionar com o público que não fosse através do meio digital, né? Então, é muito mais esse olhar de onde estão os meus clientes, onde é que estão as pessoas, por onde as pessoas interagem mais com as marcas dentro do meu mercado ou em outros mercados, né? Então, acho que essa é a resposta que as pessoas têm que procurar na hora de procurar investir. Eu invisto em uma nova loja física, eu invisto mais na parte de tecnologia. Tem que pensar, as pessoas estão procurando cada vez mais comprar em lojas físicas ou cada vez mais procurar comprar em
ambientes digitais? Então, essa é a pergunta que a gente tem que olhar, né? Às vezes a gente tem que olhar um pouco para frente, né? A galera que chega em vocês tem essas dúvidas? Isso é uma dúvida realmente candente? Claro, eu sei que tem uma questão depende, né? ética de falar ou não. A dúvida não está, Potter, na necessidade de digitalizar. A dúvida está como faz e o que eu priorizo. Né? De novo, analogia da praia de Omaha. Transformação digital, ela é um soldado aliado desembarcando na praia de Omaha no dia D. Ela está vindo bala de tudo que é lado. É novos canais, novas experiências, a concorrência. Então, eu preciso me reinventar o tempo inteiro. Preciso focar em alguma coisa para conseguir entregar valor. E aí, a grande dúvida do gerente de marketing, de tecnologia, do gestor hoje é a priorização. Aonde ele consegue investir, onde ele deve investir melhor. Que canais, que experiências, que produtos, que tecnologias ele deve embarcar para conseguir entregar melhor essa experiência. Não é mais uma questão de digitalizar ou não. Eu preciso me digitalizar, mas, bom, o TikTok está bombando. Bombando, todo mundo está no TikTok, né? Se a gente for seguir a lógica que o Fabiano está trazendo, eu preciso buscar o meu consumidor onde ele está. As pessoas estão entrando no TikTok. Eu, como marca, essa mesma farmácia que a gente comentou, preciso estar lá no TikTok fazendo dancinhas de remédios, meus farmacêuticos fazendo brincadeirinhas? Não sei. Acho que não, acho que sim. Então, essas são as dúvidas. Aonde que eu preciso investir para conseguir entregar valor? O que se sabe cada vez mais é que, dentro de uma lógica de jornada de experiência, é muito mais barato ou muito mais otimizado o investimento naquele cliente fiel, na fidelização do cliente, do que na busca de novos clientes. Né? Então, aí aqui trazendo dois termos do mundo do marketing digital, que é o custo de aquisição, o CAC, e o Lifetime Value, o LTV. O Lifetime Value é muito mais importante, porque é onde efetivamente eu consigo medir o valor de entrega ou captação de valor de um cliente ao longo da vida dele. O quanto eu consigo rentabilizar minha relação com aquele cliente na compra, na recompra, na compra de produtos, acessórios, na capacidade desse cliente de colaborar com o meu negócio, né? Dando feedback positivo ou negativo sobre a experiência dele e até mesmo de recomendar esse produto, o meu negócio para outras pessoas, do que ficar incessantemente investindo em comunicação para adquirir novas pessoas e perdendo e ganhando e perdendo e perdendo e perdendo, que é o custo de aquisição de novos clientes. Então, a grande dúvida é como que eu consigo fidelizar, né, captar e fidelizar e rentabilizar esses caras, quais canais eu vou investir mais, em quais processos, em quais produtos, em quais ofertas que eu preciso dispor para esse cara. Por isso que quando a gente fala de um processo de digitalização, veja a importância que é um sistema, um software que ajuda a organizar, né, o processo de trabalho dentro de uma produtora, dentro de um estúdio, né, de animação como a DreamWorks, e o quanto que estão deixando de perder, né, ganhando dinheiro, milhares e milhões de dólares, mandando os filmes dele, produzindo muito mais filmes por ano. Pensa, só se a gente pegar os filmes, a gente nivelar os filmes que eles produzem, um filme a cada 3 anos, eles têm um faturamento de um filme a cada 3 anos. 3 filmes por ano, eles, né, faturam 3 vezes mais por ano, ou seja, 9 vezes mais no mesmo período. Isso é muito importante. Muito importante. E pegando essa questão que a gente está falando de investir na tecnologia para quem faz o serviço, né, para público interno, pensa no nosso histórico, quantas vezes que a gente ligou para uma empresa para resolver um problema e a gente ficou pelo menos 20 minutos com essa pessoa tentando resolver o problema. Tirando o fato que às vezes a pessoa, né, pode ser um processo que tente te fazer tu desistir no meio do caminho, né, mas considerando que é um processo real mesmo acontecendo, muitas vezes é uma ineficiência do sistema que a pessoa está operando. A pessoa ela não consegue resolver rapidamente um determinado assunto. Ela precisa preencher um formulário, justificar, mandar para uma outra alçada de aprovação, um gerente dela vai ter que aprovar, voltar para a pessoa. E eu estou ali 20 minutos ficando irritado com a marca, né? Então, está sendo uma péssima experiência
eu tenho uma pessoa que está 20 minutos atendendo um cliente só, né? E não estou conseguindo resolver aquela necessidade daquele cliente com a expectativa que ele tem. Eu queria ligar lá e cancelar. Né? Qualquer um, né? Tu chegar e vai ligar cancelar uma operadora, alguma coisa, tu vai demorar um tempo para fazer isso, né? E então esse investimento em tecnologia ajuda também a dar isso, a melhorar a eficiência. Né? Tipo assim, cara, preciso fazer, eu faço. Quanto menos tempo fizer, melhor, porque tu já vai atender outra pessoa, tu consegue atender mais gente, mais pessoas, né? O ideal é até um gancho nisso que tu falou, Fabiano, assim, acho que o cliente ele acaba sendo muito mais efetivo quando ele nos procura, é quando a gente de fato consegue entrar um pouco mais na vida dele, até porque muitas vezes ele está imerso naquele problema, ele não consegue daqui a pouco ver que a falha não está nem naquele canal de contato, está atrás, está inclusive na existência daquele canal de fato, se ele é de fato relevante para o negócio dele. Muitas vezes o cliente, eu quero fazer um novo site, tá, mas será que é um novo site que tu está precisando? Será que não está precisando sofisticar o site atual? E a gente faz muito isso, é entender em que camada que está o problema do cliente, né? O cliente daqui a pouco, ele que nem o Potter falou, ele já tem um site, ele está digitalizado, ele tem um site, ele tem um aplicativo, já conversa com o público dele final. Mas onde é que está o problema dele? Está usando uma tecnologia muito defasada, dá pau para o usuário final e ninguém consegue mapear isso porque não tem uma plataforma que coleta estatísticas de uso do aplicativo na mão do usuário para saber em qual etapa do fluxo de navegação do usuário dentro do aplicativo ele tem um problema. Corrigindo aquilo dali, será que não melhora a satisfação do usuário final? Então, assim, essas coisas a gente acaba se aprofundando e entendendo com o cliente para dizer, cara, teu aplicativo ele está totalmente defasado. Esse aplicativo aqui ele não vai rodar na maioria dos dispositivos, então assim, é óbvio que os teus clientes não estão usando, eles não estão conseguindo nem rodar teu aplicativo, porque ele está defasado, ele não funciona, ele dá pau o tempo todo. Então, acho que essas coisas que o cliente, ele acaba, quando nos procura, a gente acaba tentando compreender isso um pouco melhor. E quando o cliente nos dá essa oportunidade de entrar um pouquinho mais no contexto dele e dando passos atrás para dizer, olha, na verdade, o caminho para resolver os seus problemas é esse aqui, não é nem esse. Não adianta insistir todo ano trocando o teu aplicativo, que tu está incidindo no mesmo erro, porque o teu problema está no propósito do aplicativo, ou está nas funcionalidades que tu está entregando para o teu usuário, que não são, né, Fabiano, que a gente encontra muitas vezes. Não é o que o cliente busca quando ele abre o aplicativo, ele busca lá a segunda via de boleto, está entregando apenas o saldo para ele, e tu não faz esse deparo com o teu cliente final para entender quais são as expectativas dele quando ele acessa o aplicativo. Então, são várias dimensões que têm que ser observadas, né? Não é só a solução tecnológica, né? Então, tem que estar tudo bem conectado aí, né? Eu quero pegar esse gancho que o João está falando para a gente dar uma tangenciada no assunto aqui, que é o seguinte. Beleza, a gente vai ter, cada vez mais se desenvolve tecnologias, ferramentas, aceleradores, low code, né? Seja lá o nome que se dê para isso. No Web Summit, a gente conseguiu também transitar lá no meio de centenas de startups, que são soluções muito específicas, né? E às vezes são componentes dessa montadora que está desenvolvendo esses canais. Mas é super importante nesse processo de orquestração das experiências a gente estar sempre captando feedback do consumidor. O que nos torna capazes de evoluir a nossa capacidade de aprendizado em cada um dessas entregas. Então, a gente precisa que os canais digitais que a gente disponibilize nos permita que a gente leia como que o nosso cliente está usando esse canal. Não só se ele está gostando ou não se ele não está gostando, mas como que ele está usando. Porque muitas vezes nós desenvolvemos uma ferramenta para ser usada no modo X, o cliente usa do jeito Y. E aí a gente tem que entender, por que ele está usando do jeito Y e desenvolver da forma correta. E aí isso nos dá agilidade. Só que para fazer isso ser rápido de verdade, eu preciso ter um time interno com esse mindset de entregar valor para o cara. De rapidamente, não, peraí, eu desenvolvi quadrado, mas o cara está precisando de algo um pouco mais redondo. Então, vamos arredondar esse quadrado que eu acabei de entregar. E aí, testa. Bom, é redondo mesmo? Não, é um pouco mais oval. E aí, testa, funciona e vai evoluindo. E por isso que as empresas precisam ser cada vez mais empresas de software, porque a empresa de software ela tende a ter esse jeito evolutivo, né? As Big Techs, que foi um outro grande tema lá, mostrando N soluções, né? Mostrando, inclusive, como estão dominando o mundo hoje.
tem essa pegada de interação, aprendizado, resposta rápida, feedback, né? Entrega de valor muito rápido, time capazes de entregar com velocidade. Ribas, eu tento, né, sempre em cada desbravador, tu está comigo em todos os segundos dos desbravadores, né? Sair, tentar fazer uma viagem e mergulhar para um outro mundo, né? Tem uma coisa muito importante aí no momento que tu fala. Tudo bom, cara? Como é que tá? Qual o aplicativo que tu usa? O YouTube? Olha o piu-pup. O YouTube, né? Olha piu-piu lá, né? YouTube. É isso? Piu-piu. O que mais tu olha lá? Passarinho. Passarinho. E patrulha canina? Canina. Canina. Deixa o papai bater um papo com os guris aqui. Depois você vem aqui. Sim. Manda um beijo pra eles. Manda um beijo. Manda um beijo. Não é aqui, rapaz. Manda um beijo. Fala beijo. Beijo. Vai lá. Vai lá agora. Vai lá com a mamãe. Vai lá. Ribas, tem uma coisa que eu não queria deixar passar no momento que tu fala assim, ó. As empresas têm que estar preparadas aos feedbacks. Não, tu não falou nem usar preparado. Que elas têm que cada vez mais entender e ouvir. E isso é uma... A gente fala essa frase achando que isso é fácil, né? Claro que as empresas mais modernas, né? Talvez seja mais fácil, né? Agora, cara, imagina um banco centenário. Imagina uma empresa que nunca se preocupou muito com isso, sabe? Sei lá, eu tenho uma empresa que faz chinelo há 40 anos, né? Eu vou lá, interessa que a tira não arrebente, né? Agora, a preparação mental de empresas que precisaram mudar as gerações, né, de comandantes é muito complicado. Eu vou fazer uma metáfora com uma coisa muito importante, tá? Na hora que tu falou assim que hoje em dia, cada vez mais, os dados apontam que eu tenho que me preocupar muito mais em manter o cliente do que conquistar novos clientes. Vou fazer uma metáfora com um casamento. Eu não preciso nem falar mais nada. Nem falar mais nada. Se eu preciso conquistar alguém, eu vou tomar banho, eu vou emagrecer, aí isso entra academia, tempo para eu ir em locais onde isso está acontecendo, ou adentrar no mundo dos aplicativos que aproximam os seres humanos, né? E tentar fazer um perfil mais ágil e que eu consiga conquistar pessoas, né? Agora, o casamento de 40 anos, esses dias um amigo meu falou, cara, fiquei 20 anos casado, não deu certo. Eu disse, cara, tu ficou 20 anos casado? Deu muito certo, 20 anos uma pessoa te suportando, né? Tipo assim, então o mindset, ele tem que ser, talvez para uma geração que é essa aqui, que está querendo participar muito, né, que é o Santiago, seja mais fácil para ele ouvir, porque ele já vai ouvindo, ou melhor, acostumado a dar opinião, né, no joguinho dele, ou qualquer outra coisa que ele já vai estar. Ele não suporta quando não funciona o YouTube Kids. Não suporta. Para ele é insuportável. Então, tipo assim, para quem está nos vendo e ouvindo, para mim essa é uma transformação que não parece tão simples assim. Você não é estar preparado para ser digital, tá preparado para ouvir paulada, tá preparado a cada usuário da tua digitalização poder te dar um pau e dizer que tu não presta. Aí tu fica pensando, pô, mas eu vendo remédio há 90 anos, cara. E tu vem dizer que eu não presto agora, sabe? Esse é o valor que isso tem, Potter, quando alguém te dá um feedback dizendo assim, Potter, você precisa emagrecer. Potter, você precisa parar de interromper as pessoas. Potter, você precisa tal, tal, tal. Veja a importância que isso tem para a tua capacidade de aprendizado e de melhoria. Se as marcas entenderem que feedbacks dos seus clientes, sejam eles positivos ou negativos, ajudam elas a melhorar ainda mais as suas entregas, isto é muito valioso. Porque o casamento dessa marca com esse consumidor, ele vai ser eterno, porque ela vai estar constantemente aprendendo. E ela não precisa entregar de baixo. Claro que ela precisa entregar o mais rápido possível, mas as pessoas sabem que marcas e pessoas são falíveis. Vai dar problema. Depende da forma como eu vou resolver esse problema. Se eu for resolver esse problema de forma rápida, nós falamos sobre isso aqui também, né? De forma rápida, simples, objetiva, é uma coisa. Se eu tiver que, burocratizar esse processo é outra. Então, assim, quando um cliente diz para uma marca que ela está errando,
que ela está falhando, isso é muito valioso. Primeiro, porque aquele cliente está dando atenção àquela marca, porque aquela coisa que ele comprou, que ele usou, ele dá valor, então aquilo ali é valioso para ele. E segundo, ele está dizendo, não precisa de estratégia, não precisa de planejamento, não precisa de design, ele está dizendo, faça isso, está entregando a estratégia para o cara, entregando o que o cara precisa fazer. Isto é valioso. E as empresas precisam entender que esse é o foco. Orquestrar cada ponto de contato, aprender com cada entrega, com cada interação. Isso é casamento. Isso é amizade, a gente aprende, a gente sabe as manias um do outro, a gente sabe o que vai agradar, o que não vai agradar, e isso é a marca se relacionando com os seus consumidores. Fabiano, o que tu faz na Brivia? Eu faço gestão aí da área de design de experiência. Design de experiência é exatamente o que nós estamos falando. Exatamente. Gestão da equipe da área de design de experiência e é fazer isso para os nossos clientes, né? É tentar entender aí, tentar trazer um pouco da visão do usuário, né? Dos clientes, né? Dos clientes dos nossos clientes para dentro do processo, né? E construir experiências de acordo com as expectativas que eles têm, né? E até tem uma coisa que é bem importante, hoje eu estava vendo uma frase assim, que é atender a expectativa é o mínimo desejável, né? Você tem que superar as expectativas, né? Você tem que entregar algo a mais, né? Então é isso que a gente busca aqui dentro com os nossos clientes aqui, de proporcionar para os clientes dos nossos clientes, né? Eu perguntei isso, Fabiano, porque bom lidar com experiência, e aí a pergunta é, eu não posso fazer essa pergunta, ela é antiética. Eu não posso fazer essa pergunta. A pergunta que eu não posso fazer é, né? Quem chega na Brivia, né, se abre para isso, está aberto já a essa transformação, né? Eu não preciso responder, Fabiano, não vou te colocar nessa saia curta, mas eu imagino que sim, né? Se procurou a Brivia, está preparado a lidar, né? Quer dizer, sentiu uma necessidade, né, de no mínimo digitalizar, e aí é que assim, Ribas, não é só digitalizar, né? Porque no momento que tu digitaliza, cara, quer ver uma coisa? Paulo Santana, que para quem no Rio Grande do Sul, um dos maiores colunistas da história do Brasil. Arnaldo Jabor, né? A mesma coisa, escrevi em grandes jornais. Né? O Arnaldo Jabor e o Paulo Santana cresceram sem ouvir nenhuma crítica. Chegava carta. Cara, para te escrever uma carta há 50 anos, para criticar alguém, tu devia estar muito, mas muito puto. Porque olha o processo. Folha de papel, caneta, escreve. Bastou, não bastou. Envelope, dobra o papel, bota no envelope, descobre o endereço. É só, tá feito? Não, eu tenho que movimentar fisicamente para ir numa caixa de correio ou no correio, comprar um selo, passar a cola, vocês lembram disso? Botar o selo, pagar, já paguei ele, né? E pá, botar no buraco. Aí eu preciso de tanta gente para o cara que carrega, o cara que entrega e depender que o Arnaldo Jabor, olha, uma carta em 1000, vou ler a carta, né, do John, aí tá ali a crítica, né? Os colonistas modernos, eles recebem a paulada no 0,01 segundo depois. A paulada tá ali. Aí o cara vai reclamar, eu recebo muita crítica. Cara, o que tu quer? E não vai abrir um canal de rede social para quem dá opinião. Tô pegando bem o meu mundo, tá? Meu mundo de comunicação. Para quem não sabe, eu sou jornalista também, né? Então, aí também há uma grande transformação. E não é uma transformação. Ela é, claro, uma transformação digital. A tua marca está posta também de forma digital, além do papel, ou além de um comentário na TV ou no rádio. Mas também há um novo jogo com o teu público, e aí eu vou falar para vocês, já levei para psiquiatra. Eu não estou cobrando das empresas aqui se elas estão abertas a um feedback. Eu já levei. Cara, eu recebo injustiças, né? Imagina, eu trabalho com futebol e política, duas paixões aqui no Brasil, né? Quase que assassinas, né? Às vezes assassinas. Então, tipo assim, aí eu sentei, aí eu lembro que a psiquiatra olhou para mim e falou assim, mas e aí? Qual é a tua, então? Tipo assim, então cara, o cara que faz caipirinha, eu tô em Garopaba agora gravando isso aqui no interior de Santa Catarina, tá? Tem um cara que faz caipirinha aqui. Ele tem um feedback na hora. Hoje não tá boa, fulano. O apelido dele é um grande estado do Brasil.
né? Eu vou mudar o estado. Hoje não tá boa Pernambuco. Tipo assim, tá ali o feedback. Se o Pernambuco ficar pé da vida, ele não vai voltar mais aqui, e aí? Como é que faz? É tipo assim, tem uma preparação mental, assim, que eu sei que o Fabiano lida com isso, que o John se lida ele com for isso. esperto, com esses caras são espertos, ele vai saber por que você não gostou. Se faltou açúcar, se faltou limão ou se faltou cachaça. E aí, a próxima vez que você for ali, ele vai te dizer, não, olha aqui, Potter, agora tá do jeito que tu pediu. Prova aí, se não tiver, eu pago mais uma para você. É isso. Essa é uma relação de orquestração de valor de marca. Para isso, muitas vezes, ele tem que ter todo um processo estruturado de dados, porque esse aprendizado no 1 a 1 contigo é fácil, mas como é que eu faço isso em escala? Com 30 milhões de clientes, com 40 milhões de clientes? Eu preciso ter um trabalho muito grande de tecnologia que está muito abaixo do nível da água, né? Tem a ver com canais, tem a ver com infraestrutura. Se falou muito sobre infraestrutura lá. A Amazon tinha um baita de um stand só para ela, só para receber pitches, né? De empresas, de startups, de serviços ligados ao seu serviço de cloud, a AWS. Então, de dados, de gestão de dados, falamos com o Wagner aqui o quanto que isso é importante. Então, é aí que as empresas precisam evoluir, na digitalização, para que lá na ponta do iceberg, naquele pedacinho de gelo que aparece sobre a água, tenha uma boa experiência e a caipirinha esteja no sabor correto, esteja na temperatura correta, para que o feedback seja positivo. Tenha mais feedback positivo do que negativo, é sempre bom. A Argo Acho que Design uma tiraria coisa. esse cachorro que apareceu aqui, né? Eu acho que é na casa do Ribas. Não sei se é a casa do Ribas ou do John, mas tem um cachorro latino. A Argo Design da DreamWorks, né? Teria inventado um software, né? Imagina, nós estamos renderizando esse produto aqui e aquele cachorro tá lá. Né? Então ela teria tirado um cachorro. Não atrapalha, né? Teria tirado o cachorro. Nós nos acostumamos com a pandemia, com cachorro, com gato, com criança, com filho. Eu já vi um do Ribas, o teu já apareceu por aí, deu uma espiada, falou assim, outra reunião do papai. Já abriu os dedos. O meu é menorzinho um pouquinho, então ele viu que já quis participar, quis apertar aqui. John, estamos encerrando com eu falei assim, hoje nós estamos com uma ideia de diminuir o podcast, nós conversamos muito sobre desbravadores lá, né? Bom, já estamos com 50 e agora 58 minutos de produto, para vocês verem como o papo tá bom. John, para finalizar, deixe mensagens bonitas aqui, você que é dos algoritmos, para quem está escutando a gente, depois dá uma espiada para ver o que tem atrás do John ali. Tem muita informação atrás do John, muita informação atrás dele. Um né? quarto do escritório nerd. Exatamente. E aí, John? Vocês venceram, né? Vocês venceram. Primeiro, parabéns, vocês venceram, né? Agora vocês começaram a pegar gente, agora vocês começaram a ganhar dinheiro, né? Saíram das salas, né, que estavam lá Saímos no final do CPD. Exatamente. Agora tem vidraças em volta, né? E as vidraças são perigosas também, né, John? Teto de vidro é perigoso também, né? Para acabar, para finalizar, faça um fechamento. O que eu acho que é importante, tá? E aí a gente fez a conexão com o Web Summit e lá eu percebi muito essa preocupação dos times de tecnologia. Essa ansiedade e essa preocupação com a transformação digital e que isso aconteça com uma velocidade enorme gera uma massa gigantesca de dados e muita informação, e muitas vezes a velocidade de colocar esses projetos no ar acaba fazendo com que as empresas não olhem tanto para a segurança e a privacidade dos dados com a intensidade que deveria. Eu acho que o que fica de recado aqui meu, inclusive depois desse evento e com os nossos clientes, eu sempre trago essa abordagem lança um software no ar, entende qual que é o propósito dele, qual é a massa de dados que você vai absorver do seu público final ali dentro e monte uma estratégia boa de segurança e de privacidade para trazer essa segurança para o teu usuário final. Tu está fazendo um fluxo de compra com certificado digital válido, e tu estás informando para o teu usuário final o porquê que tu está coletando aqueles dados dele, qual é a finalidade, para que isso vai ser utilizado, porque os usuários agora eles não são mais tão ingênuos assim, eles sabem que tem a LGPD, eles sabem que tem a GDPR, eles sabem que os dados deles é uma propriedade deles, muitos sabem disso já, e a gente como marca, a gente como representante das marcas e aceleradores, a gente tem que informar os nossos clientes disso, né? Então, acho que esse cuidado, ele é muito importante. Basicamente, todas as palestras que envolviam o nível de detalhe tecnológico tinham abordagem de segurança e privacidade, porque é o que está apertando mais o calo.
soluções para este propósito, tá? Então fica aí o alerta, acelere digitalmente, busque metodologias, processos, empresas que ajudem, né, você com a sua marca para que coloque seu projeto no ar, mas não esqueça da segurança e da privacidade dos dados do teu cliente final. Esse é um recado importante. Fabiano, quando a gente olha uma empresa de tecnologia em si, a gente esquece que teve outra coisa, né? Já usamos aqui, eu acho que é um exemplo perfeito, a Netflix, né? A Netflix entregava DVD e Blu-ray pelo correio. Aí, 10 anos depois, ela começou a entregar produtos que já existiam pelo streaming, copiando a Prime Video, né, da Amazon. Aí, o terceiro movimento foi começar a fazer, realizar. A Netflix virou um estúdio, ganhou um Oscar já. Mas aí, daqui a pouco, como tu fala aqui, ir como o cliente está, alguém vai inventar uma tecnologia que eu não preciso mais de smartphone ou de computador para ver, assistir uma série. Se a Netflix não estiver preparada para essa transformação digital, eu vou chamar de transformação digital e pode ser uma outra coisa. Eu acho que já vai entrar inteligência artificial de uma outra maneira que a gente vai consumir. Já era a Netflix. Já era. No banco é muito mais fácil de enxergar, né? O banco eu precisava ter uma agência para guardar o dinheiro, né? Pô, assalto a banco, né? Quantos filmes, quantos livros, quantas coisas clássicas. Uma das séries de maior sucesso da Netflix é La Casa de Papel, que os caras vão direto na Casa da Moeda, né? E aí depois desenvolve a história para várias outras séries. Tu lida com experiência, para encerrar. A experiência, o design dela, ele é gritante, ele é, sei lá, aparentemente a coisa mais importante. Que é o que diferencia, né? E uma coisa importante que a gente viu no Web Summit, muito se falar dessa questão da centralidade no cliente, né? Que tudo está a serviço do cliente, né? Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, de privacidade, de segurança, elas têm que estar a serviço dos clientes, né? Então, a inteligência artificial ela não tem função, não tem uma vazão se eu conseguir gerar valor para o cliente, seja um cliente externo, né, do cliente final, quanto cliente interno. Então, tudo tem que estar, de alguma maneira, conectando com isso, né? Eu tenho que estar tentando gerar valor para esse cara, entendendo ali o que é a necessidade dele, como é que, por exemplo, uma inteligência artificial consegue facilitar a vida dele, né? E aí foi uma coisa bacana que eu vi numa palestra lá, que parece meio óbvio, mas é legal quando alguém fala, né? Que assim, a gente quer gastar nosso tempo fazendo isso aqui, batendo papo, ficando com a família, né? Fazendo as nossas coisas que a gente gosta. A gente não quer gastar o nosso tempo falando para resolver um problema no banco, seja com outras empresas, né? Então a gente quer que isso seja o mais rápido, mais simples possível, né? Que a gente consiga gastar menos tempo nisso. Então é um pouco isso também, a gente entender também qual é a nossa relação com esse cliente, o que é o nosso valor que a gente pode gerar para eles. O caso do Netflix é um exemplo disso, né? De que é uma empresa que está se evoluindo de acordo com o comportamento do cliente, do próprio mercado, né? Então ela passou de uma plataforma para um produtor de conteúdo. A gente viu também no Web Summit um caso de um banco russo, que é o Sberbank, que deixou de ser um banco para virar uma plataforma, um ecossistema que tem por trás serviços financeiros, mas que faz venda que ele é um Uber, que tem um iFood, que ele tem um Netflix de streaming, e o serviço financeiro está ali por trás, ele dando essa base para esse cliente, né? Super apps, exatamente. A Ásia é muito craque então, nisso, né? Ele está indo além da questão do mercado financeiro, né? Mas isso vale um outro papo específico sobre isso, né? Que que é o bacana que assim a gente fala muito das big techs, né, entrando em mercados, e tem muito essa questão, quanto que as big techs vão entrar no mercado financeiro, daqui a um pouco, né, a gente vai ter empresas de tecnologia operando nesse mercado, mas ali é o contrário, uma empresa do mercado financeiro entrando no mercado das big techs. E aí, um ecossistema gigante, o que vai diferenciar, né? O que vai diferenciar? A gente tem um case no Brasil agora. A Magalu está fazendo isso, né? O aplicativo Magalu, ele já tem marca de moda ali própria, né? Tipo assim, cada vez mais mergulhado. Ribas, para finalizar, por favor, faça o fechamento bonito aqui. Eu acho que tem uma coisa importante aí que é tempo e atenção, né? Nosso tempo é cada vez mais escasso. A atenção que nós damos para as coisas tem que valer muito a pena. E eu acho que o design de experiência tem muito a ver com isso, de ajudar as pessoas a usarem melhor o seu tempo, darem atenção para aquilo que elas gostam, aquilo que efetivamente entretém-as. O trabalho no design de experiência, o trabalho na digitalização é te ajudar a coisas mecânicas
fazerem automaticamente para você, então você não precisa mais decidir qual é o caminho para ir para o trabalho. Você pega e bota no Waze, e o Waze decide para você, você segue ele. Você não precisa mais discutir qual é que música que eu vou escutar hoje. Você bota no Spotify reconhece o seu estilo de música e toca a playlist que você mais gosta de ouvir. Eu não preciso mais ficar procurando filmes para ver, a Netflix tem que aprender comigo a fazer. Então, essas coisas, a inteligência artificial, a tecnologia vai me ajudar a fazer coisas mecânicas. E aquilo que realmente me entretém, que me traz alegria, eu tenho que ter mais tempo para fazer isso. E aí também tem um espaço de oportunidade gigante aqui para a criação de coisas legais, para que eu possa usar melhor o meu tempo, seja com a minha família, seja comigo mesmo, né? Entretenimento, diversão, enfim. Então, acho que tem um pouco aí, quando a gente fala de design de experiência, digitalização tem a ver com isso. No final das As contas... máquinas fazerem o que não importa e você faz aquilo que é importante. No final das contas, é a gente querer que tenha gente feliz na outra ponta. No final das contas, é isso. E essa felicidade, eu vou acabar com o meu olhar do Web Summit, né? Eu assisti muitas palestras de influencers, de pessoas que não necessariamente são comunicadores profissionais, né? Mas que movimentam milhões. Um deles é o Nas Daily. O Nas Daily, nem americano ele é, fala inglês indiano, e aí a galera perguntando assim, que todo mundo entra nessa porque é um dinheiro aparentemente fácil, né? Tu começa a ganhar milhares, centenas de milhares de seguidores, depois milhões, e se espalhar, né? E ele assim, quem pensa em dinheiro nessa parada aqui já era. Primeiro que não vai suportar fazer o trabalho que é diário, de entrega digital. No caso, muito mais hoje vídeo do que texto ou fotografia, né? Então, cara, não existe isso. Talvez tu suporte 1 ano, 2 anos, alguém botando dinheiro em ti e tu indo assim, mas se tu não tá falando de algo que tu gosta, isso no final das contas, se não quer que o teu vídeo faça alguém ou informado, ou feliz, ou sei lá, né, ou emocionado, já era. Se tu não gostar do processo, já era. Né? Eu não era desse mundo de vocês. Eu tô observando e dando alguns mergulhos, Ribas, nesse oceano assim com vocês assim, e eu vejo muita gente apaixonada assim por esse trabalho final assim, sabe? Porque vocês três são aparentemente de áreas diferentes, que todas se conectam para no final das contas, a empresa que procurou a Brivia entregar um trabalho principalmente digital, onde o cliente final, lá o final, o que nós todos somos, na verdade, né? Todos aqui lidamos com as marcas como clientes finais, estejamos todos felizes, assim, sabe? Eu acho isso bonito, assim, porque... e a grana? Bom, a grana é consequência. A grana é consequência. Se tem um monte... Se o teu trabalho faz gente feliz, a grana chegará. E se não chegar, é porque tu é jornalista. Aí o problema é teu. Aí foi um problema de escolha, entendeu? Aí tu vai te ver contigo mesmo e as tuas escolhas do passado, certo? Essa antiga profissão chamada jornalismo. John, prazer, cara. Fabiano, a mesma Prazer coisa. foi meu. E Ribas, é muito bom estar contigo toda semana aqui, cara. Obrigado por me ensinar tanto. Obrigado mesmo. Até a próxima. Valeu, Valeu, gurizada. gente. Desbravadores Falou. está aqui na próxima semana. Tchau, tchau.